Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de geografia. E na aula de hoje, eu vou pedir para vocês pegarem o livro de vocês e colocarem lá no capítulo 3, onde ele fala dos climas do Brasil. Galera, vamos lá, como vocês acham que é o clima do nosso país? Será que é muito frio aqui no Brasil? É muito quente sempre? Sempre muito quente? Tem muitas chuvas? Ele é seco? Como é que é o clima desse Brasil? Qual é o clima do nosso país? Tem até uma música que ele fala: moro num país tropical. Então, isso quer dizer que o nosso país ele tem um clima predominante tropical. E na aula de hoje, vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Acompanhe junto comigo. A incidência dos climas no planeta Terra, elas variam devido à existência das diferentes zonas de iluminação e aquecimento terrestre. Nós vamos ver a seguir o planisfério que mostra os climas de todo o mundo. Nesse planisfério temos que climas equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, frio de alta montanha e também o clima polar. Como vocês podem localizar, o Brasil, vejam bem, ele tem o clima equatorial, o clima de maior predominância tropical e subtropical. Vocês conseguiram localizar o Brasil aí? Gravem bem os climas que temos no Brasil, que eu vou perguntar no nosso próximo encontro. Vamos lá. A maior parte do Brasil, ele situa-se na zona tropical. Por isso, no país, predominam os climas quentes, com temperaturas médias elevadas e quantidades variáveis de chuva. A gente consegue notar, né, que o nosso clima ele não é muito frio, e principalmente na região que nós moramos. A gente quase não tem frio e até mesmo no nosso inverno as temperaturas não caem tanto. Então é um clima favorável. Os climas que ocorrem no Brasil são equatorial. Vamos prestar atenção nas características desse clima. Clima quente e muito úmido, com grande quantidade de chuvas distribuídas durante todo o ano. O clima tropical. Clima quente, com duas estações bem distintas, que é o inverno seco e verão chuvoso. Tropical semiárido, clima quente e seco, com as temperaturas médias mais elevadas do país e as menores quantidades de chuvas. Tropical de altitude, clima que ocorre nas áreas de planaltos e de serras com mais de 1.000 metros de altitude. As temperaturas médias são mais baixas que o clima tropical. E também temos o subtropical, que é o clima com temperaturas mais baixas do país, com possível ocorrência de neve ou geada. As áreas de clima subtropicais são únicas no país, localizadas na zona temperada do sul. E aqui nós temos uma visão de uma geada localizada em Itatiara, no estado do Rio Grande do Sul. Veja que interessante. Mais para a parte do sul do nosso país que a gente encontra ainda uma geada, mas o clima favorável do nosso país é o tropical, então quase não se tem. Aqui eu tenho o mapa do Brasil. E como eu falei para vocês, nós temos o clima equatorial, que ele fica mais ou menos no norte, o tropical, o subtropical, o tropical de altitude. Como vocês podem ver, os climas predominantes no Brasil, que tem mais quantidade, é o equatorial, tropical. Aí a gente ainda encontra ali o tropical semiárido, Pernambuco, um pedacinho da Paraíba. Tem o subtropical e o tropical de altitude. Vamos lá para a atividade dessa questão. Que clima ocorre no estado onde você vive? O que vocês vão fazer? Vocês vão localizar lá o Rio de Janeiro e vocês vão responder. Qual o clima predominante do Rio de Janeiro?
E quais são as principais características do clima que nós temos no Rio de Janeiro. Agora eu vou pedir para vocês darem continuidade junto comigo no capítulo 4, que fala sobre o efeito estufa. E o que é o efeito estufa? São os raios solares que aquecem a superfície da Terra. Esses raios irradiam parte do calor para a atmosfera. Alguns gases presentes na atmosfera, principalmente gás carbono, gás metano, retém parte desse calor. E o que acontece? Ele é irradiado pela superfície, mantendo o nosso planeta Terra aquecido. Então, esse aquecimento natural do planeta, ele é decorrente da retenção de calor na atmosfera, que dá-se o nome de efeito estufa. É o responsável por nos aquecer. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural que mantém a temperatura do planeta em condições ideais à vida. Caso o efeito estufa ele não ocorresse, a temperatura seria muito mais baixa, ou seja, seria muito mais frio, dificultando o desenvolvimento de diversas formas de vida que conhecemos. Nós temos um mapa que tem um esquema que ele representa o comportamento dos raios solares ao atingir a superfície terrestre. A retenção da parte desses raios pelos gases da atmosfera causam esse efeito chamado efeito estufa. Vejam só como acontece. Eu vou estar lendo para vocês. O número 1, os raios solares atingem a superfície da Terra. Parte do calor deles é refletida em direção ao espaço, ultrapassando a atmosfera. No 2, o que está acontecendo? Alguns dos gases presentes na atmosfera terrestre retêm parte do calor dos raios solares, impedindo seu retorno para o espaço. O calor retido, ele mantém a temperatura adequada, o que faz com que tenha vida. É importante lembrar que as atividades humanas, elas podem aumentar também o efeito estufa. As pesquisas científicas apontam que algumas atividades humanas, como por exemplo, indústria, agropecuária, queimadas, podem contribuir para a elevação da temperatura média do planeta. Isso porque essas atividades aumentam a emissão de gases do efeito estufa, o que poderia causar maior retenção de calor pela atmosfera terrestre. Consequentemente, o aumento da temperatura média e a parte do planeta. Esse fenômeno recebe o nome de aquecimento global. E, de acordo com alguns pesquisadores, o aquecimento global ele pode contribuir para o aumento da ocorrência e da intensidade de ciclones e enchentes, o derretimento de massas de gelo, o que eleva o nível dos mares e oceanos, a expansão de áreas desérticas, mudanças nas condições do habitat dos animais e de planetas, podendo causar extinções de espécies e também alteração no padrão climático mundial. Então, toda vez que a gente escuta falar sobre aquecimento global, é essa parte toda que as indústrias, que a parte da poluição do ar faz com a natureza e acaba elevando muito a temperatura, ficando muito quente e trazendo muitos problemas para a natureza e também para nós. As atividades humanas podem liberar gases que contribuem para o aumento do efeito estufa. Aqui tem a imagem, tá vendo essa indústria? Olha quantos gases poluentes ela está lançando nesse ar. Galerinha, nós vamos responder essas duas questões e tá fazendo todas as atividades extras que eu vou estar mandando para vocês. Encontro vocês online na próxima aula. Um beijo, qualquer dúvida pode me mandar mensagem.